A criação de uma marca pra gente é uma coisa muito importante. A, a Três Mundos inteira, né, a equipe toda leva isso muito a sério, porque criar uma marca não é só criar uma marca, não é só criar alguma coisa bonita. É quando a gente vai fazer o encontro dela do passado, porque muitas vezes a empresa já existe, né, com o presente e com o atual momento, que se encontram muitos desafios, e também vislumbrar o futuro. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande em colocar isso para rodar, em colocar isso no mercado e determinar o significado daquela marca. Né? O bacana foi que desde o início com o grupo Vivaplan, o contato que a gente teve com a Luana, foi muito bacana porque ficou bem perceptível a palavra propósito. E a Três Mundos tem um propósito muito gigante, né? A gente linkou muito, fechou o time real. E o início disso tudo, quando a gente trata de propósito, a gente consegue levar algo que vai ser utilizado por muitos e muitos anos. Então o significado ele é muito enraizado por conta disso, né? O bacana foi que a gente achou que a gente ia criar uma marca de um grupo e a gente acabou percebendo que idealizar um sistema de identidade visual ia ser muito mais propício, porque além do grupo Vivaplan, tem outras empresas dentro, né? Tem a Vivaplan Arquitetura, tem a Vi Arquitetura, tem a Vivaplan Construtora, então isso tudo isolado, sem estar dentro do grupo, não ia ser algo muito benéfico a longo prazo. Então a gente teve esse cuidado, sentou com a Luana e alinhou isso. E eu lembro de eu chamar a atenção disso para o grupo, né? Ele fala assim, gente, a palavra grupo significa unidade. Grupo significa unidade. E aí eu lembro que o Eduardo e o Rony falaram, pô, mas unidade, cara, sistema de identidade visual. E a gente teve que marcar uma reunião com a Luana para poder conversar sobre isso e falar sobre esse sistema de identidade visual. Então a gente visou uma coisa e acabou ampliando os horizontes para poder visar outra coisa, vislumbrar outra coisa. E uma das coisas que a Lu colocou no briefing que me chamaram muita atenção foi a Vivaplan não nasceu para ser pequena, a Vivaplan nasceu para ser grande. E eu lembro quando a gente leu aquela frase, falou assim, cara, é isso daí, sabe? A Três Mundos também pensa da mesma forma e é justamente isso que a gente quer levar, uma identidade grande, um significado maior ainda para que possa abarcar o mercado da forma que merece, né? E desde o início o objetivo do projeto foi esse. Foi criar uma marca realmente que vislumbrasse o futuro, não deixasse o presente na mão e muito menos esquecesse a história do passado. Quando a gente fala de atributos de marca, a gente tem que levar em consideração palavras que são extremamente chaves, que podem nos nortear para criar uma identidade e algo que seja condizente com aquilo que a empresa necessita. Quando a Luana nos respondeu o briefing, ela deixou bem claro para a gente que a marca deveria ser séria, leve, moderna e que passasse credibilidade, porque o meio arquitetônico é um ambiente meio sério, um ambiente sério, né? Então a gente tem que trazer essa formalidade para dentro do ambiente da empresa. E foi isso que a gente procurou fazer. Só que quando a gente cria uma marca, né, é um processo de codificação e decodificação. Então, estudar o público-alvo dessa marca, dessa empresa principalmente, é muito importante. E no grupo Vivaplan a gente recebeu, né, briefado pela Luana, que é predominantemente masculino, entre 28 e 60 anos, classe A, que gosta de viajar, que não utiliza muito as redes sociais, que vai ver a marca estampada em brindes, em materiais institucionais da empresa e etc. E a gente pensou assim, essa marca ela precisa ser diferente de todas as outras que a gente já criou, porque a gente nunca chegou a trabalhar com um gap de idade muito alto. Geralmente é 40 a 60 anos ou 28 a 40. E aqui a gente está falando de 28 a 60. Então, além de conectar com passado, presente e futuro, essa marca também tem que ser completamente atemporal. E ela tem que ter uma aplicação exclusiva que a gente consiga utilizar desde materiais pequenos até materiais grandes e fachadas e etc e tal. E foi por esse caminho que a gente foi, mas o público-alvo norteou bastante a criação do projeto.
Um dos maiores pontos de atenção que a gente tem no desenvolvimento de uma marca é onde ela vai ser aplicada, né? Tanto no online quanto no offline, a gente precisa que a marca seja vista como ela foi realmente projetada para ser vista. Então, desde o mundo online, onde a gente aplica ela nas redes sociais, postagens, no site da empresa, ou no offline, em carros, brindes, papelaria, né? Que é um ponto extremamente importante e fundamental, principalmente quando a gente fala de uma empresa de arquitetura, que é onde a gente vai apresentar todos esses projetos. A marca ela precisa ter uma aplicação extremamente limpa, que seja visível, e a gente precisa realmente que a marca passe tudo aquilo que foi desenvolvido, todos os sentimentos que foram envoltos na criação dela, quando o cliente vê no resultado final. Legal quando a gente fala de analisar mercado, né, e tudo mais de acordo. A gente tem o público-alvo e a gente tem a análise de mercado da concorrência. Só que a Três Mundos não enxerga as outras empresas como concorrentes porque a gente não é igual a nenhuma outra, assim como a empresa para a qual a gente está trabalhando não é igual a nenhuma outra, né? Todas têm suas peculiaridades, todas têm os seus esquemas, as suas transações, os seus modos de trabalhar. E a gente respeita e entende muito isso. Então a gente vê como, prefere falar nicho de mercado, colegas de trabalho no mercado em geral. Todas as marcas que a Luana trouxe pra gente como inspiração, que são inspiração para ela, todas elas são extremamente sólidas, as necessidades são extremamente condizentes com o próprio estúdio, e foi isso que a gente buscou para Vivaplan. Foi trazer essa solidez, essa estrutura extremamente densa e que transmitisse exatamente tudo aquilo que ela busca. Só que, de acordo com o brief que a Luana mandou, ela citou 3 concorrentes, né, que poderiam ser concorrentes do grupo Vivaplan. E aí a gente começa a analisar os pontos fortes da concorrência e os pontos fracos. E o mais engraçado é que a gente fez um stories falando dos pontos fracos e a Luana perguntou assim, que pontos fracos são esses aí? E aí a gente falou que não era da marca, mas sim da concorrência, né? E esteticamente a gente não encontrou nenhum ponto fraco. Todas são muito bem polidas, todas são padrão classe A, todas são realmente um trabalho muito, muito incrível esteticamente. E imagino que processualmente também. Só que a gente achou um ponto fraco, que foi todas elas, dentro do cenário de arquitetura, parecem ser muito clichês. São bonitas, são polidas, são para classe A, mas todas elas parecem a mesma coisa visualmente. A gente não saberia diferenciar, justamente pela forma como é mostrado. Isso que é o marketing, é a forma como você mostra aquilo que você tem e aquilo que você quer que as pessoas vejam. E aí a gente definiu que o grupo Vivaplan, se deseja ser diferente, se deseja inovar no mercado, como a própria Lu falou no briefing, então vai ser. A forma como a gente vai construir isso, a gente vai pegar esse ponto fraco e vai utilizar como ponto forte para o grupo Vivaplan no marketing e na comunicação deles. Eu me sinto muito feliz em ser um profissional que entende a minha vida como uma grande estratégia, né? A galera fala que dentro da Três Mundos eu sou o cara das palavras e pensamentos, etc. E de fato, assim, acho que a estratégia norteia tudo para onde a gente... Tem uma frase que diz, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. E pra gente não é qualquer lugar que serve. É só o lugar que a gente quer ir. É o lugar que a gente almeja ir. E por isso a Três Mundos não cria marca ou só identidade visual. A gente cria uma estratégia de marca e identidade visual. Que é colocar a marca no mercado. Não é só fazer algo bonito e deixar ele parado. Só para ficar lá bonito como se fosse uma obra de arte. É para ser utilizado. É para ser conquistado, é para conquistar as pessoas, é para conquistar o coração das pessoas. É para isso que a gente cria marcas e identidades visuais. E a gente tomou a liberdade de criar uma estratégia para Vivaplan baseado nas 3 empresas e no grupo. Então, como um sistema de identidade visual não é uma coisa única, mas ele tem cores, símbolos, diferentes nomes, etc., a gente criou uma só estratégia que vai englobar todo esse sistema para poder colocar a comunicação do grupo na rua, diferenciando uma empresa da outra, mas ainda assim subindo elas para a mesma unidade, que é o grupo, que foi justamente o que a gente idealizou lá no início, quando começamos a desenhar símbolos e destrinchar o briefing que a Luana passou pra gente. Então, a estratégia do grupo Vivaplan ficou bem redondinha
para que eles alcancem, olha, não só o céu, mas que ultrapassem a atmosfera inteira. O site, ele é um dos maiores cartões de visita que a gente tem quando a gente fala de uma empresa, quando a gente fala do portfólio dessa empresa. Por mais que a gente tenha uma presença extremamente grande nas redes sociais, o site é o que passa muita credibilidade, é onde a gente vai poder explorar quem somos nós, os nossos trabalhos, a maneira que a gente atua perante o cliente. Então, para o porte da empresa do Grupo Vivaplan, a gente precisa de um site que realmente esteja à altura, não só da empresa, mas dos clientes que ela quer atender. Tudo começa quando você sabe dizer quem você é e o que você faz. E para a gente criar essa identidade para a Luana, a gente teve que fazer com que ela fosse reconhecida no mercado. E para ela ser reconhecida no mercado, ela precisa ter uma identidade extremamente sólida. Ela precisa ter uma identidade que fale por si só, que tenha significado, que tenha importância no mercado, que as pessoas consigam assimilar de primeira, consigam entender de primeira. Por isso que a gente criou uma identidade extremamente simples, minimalista e que levasse exatamente para o caminho que ela quer. A comunicação é a base de tudo. Não adianta uma empresa fazer A e comunicar B. Isso soa muito estranho. Isso até faz com que ela tenha muitas dificuldades em angariar mais clientes, né? Porque se você diz que faz A e mostra B, então você não está fazendo A, né? E a primeira impressão é sempre a que conta. Então, dentro da comunicação do Grupo Vivaplan, se eles são diferentes, eles vão fazer diferente. A gente precisa de novas fotos, a gente precisa de novos vídeos, a gente precisa de novos materiais rodando por aí, para que os clientes consigam perceber o alto padrão e o nível incrível de trabalho que o Grupo Vivaplan tem. E é isso que a gente vai trazer para a comunicação nova, junto com a nova marca, mas também novas fotos, novos vídeos e nova forma de se comunicar através do tom de comunicação que vai ser definido para o Grupo Vivaplan daqui para frente. Todos os projetos da Três Mundos possuem um fator X, né? Assim como a gente acredita que todas as pessoas têm um fator X dentro de si. E do Grupo Vivaplan foi determinado com base numa parte do slogan ou numa parte de um pensamento de slogan que a gente criou para eles, né? Que a ideia é, eles planejam espaços para que a gente possa viver dentro desses espaços. Então, planejando espaços para viver a vida. E o fator X está completamente dentro dessa película. Por quê? Quando a gente planeja espaços para poder viver lá dentro, a gente tem que mostrar isso. A gente tem que mostrar como que aquele espaço é utilizado e quais são as possíveis formas e modulações que a gente consegue entregar num projeto de arquitetura desse calibre. E foi justamente isso que a gente fez pro Grupo Vivaplan, e eu tenho certeza que, cara, nenhuma outra forma pensável que pudesse levar esse projeto para frente seria mais válida do que essa que a gente criou, porque a gente conseguiu amarrar todas as pontas do desejo dos sócios com tudo aquilo que o grupo faz, mais a expertise da Três Mundos em realizar esse sonho para eles. Uma coisa muito bacana que a identidade visual do Grupo Vivaplan traz é que, assim como uma empresa de arquitetura ele modula espaços conforme a necessidade do cliente, o logo do Grupo Vivaplan ele também traz isso na sua essência. A gente pensou desde o início em algo modular, em algo que, assim como a arquitetura, que a gente possa trabalhar ele da maneira como for melhor para a gente. E esse logo, essa identidade visual que nós criamos, ele traz isso na essência dele para que futuramente, se a gente quiser incluir outras empresas, criar novos negócios, esse logo ele já está preparado, inclusive esperando novos negócios. Quando a gente pensou na identidade da Vivaplan, a gente foi atrás de algumas referências. E a gente não buscou nada muito visível no mercado. A gente foi para um lado mais abstrato. A gente foi atrás de quadrados, a gente foi atrás de octógono e a gente buscou um sistema modular para tratar essa marca e essa empresa que não é simples, que é algo extremamente complexo na sua essência. A gente tentou traduzir toda essa complexidade de todos esses serviços com um sistema modular. Foi para isso que a gente desenvolveu esse sistema e isso atrela muito a arquitetura.
porque a arquitetura é moldar espaços. Então, uma identidade modular ela é muito condizente. A gente usou um sistema de grids de 9x9, que é uma pira que a gente teve na cabeça para juntar a 3 mundos com a VivaPlan. 3 vezes 3, 9, formar um grid de 9. Dentro desse grid, que é extremamente complexo e simples ao mesmo tempo, porque as formas são simples, mas a complexidade do que foi criado dentro dela é muito grande, a gente consegue modular um símbolo se transforma em 4. Então, a partir desse grid, a gente conseguiu criar 4 símbolos em um único só grid com 9, de 9x9. As cores elas têm um papel fundamental, pois elas dizem como a gente vai se sentir dentro de um ambiente, né? Uma luz quente, uma luz fria, e numa marca isso não é diferente. No projeto de identidade visual do Grupo VivaPlan, a gente levou isso muito à risca, pois a gente quis que cada marca transmitisse através não só do símbolo, mas também da cor, quem ela é e o que ela faz. A gente escolheu essa tipografia, que se chama IBM Plex, porque ela é extremamente versátil. A Sans é uma tipografia mais humana, que a gente traz um pouco mais a gente dá uma humanizada no projeto. A serifada ela é um pouco mais clássica, porque a gente pode, dependendo de qual for o intuito, a gente consegue dar uma pegada mais clássica. E a mono, porque ela é extremamente projetual. É para esse tipo de aplicação que a gente quer. A gente trouxe para dentro da VivaPlan justamente porque é um estúdio de arquitetura. E trabalhar com uma gama grande de tipografia auxilia em todos os lados, justamente porque a gente consegue brincar com tipografias. E isso no design e na comunicação é extremamente essencial. E toda a tipografia que vocês viram aqui é a tipografia da VivaPlan. Vocês devem estar se perguntando por que a gente ainda não mostrou o logo, a identidade visual ou qualquer outra coisa, né? É porque isso faz parte da essência da 3 Mundos. A gente não leva em consideração só a chegada final, a gente leva em consideração principalmente a jornada, o caminho, os desafios e o como a gente conseguiu chegar até esse momento. Por isso que agora é hora da gente mostrar a nova identidade visual do Grupo VivaPlan. Tem a VivaPlan Arquitetura, VivaPlan Construtora e a Via Arquitetura. E não faria sentido eu fazer só uma, né? Eu teria que entrar com tudo ou tudo se transformar em Grupo VivaPlan.
Tchau.